Rapaz, tem estado uma correria que ultimamente só vem pra crer. Você também, né? Eu sei como é que é. No fim das contas, a gente tá sempre correndo. E mesmo com a pandemia, a gente sempre fala que tá corrido, que tá correndo e não dá certo fazer as coisas que a gente tá fazendo. Eu te entendo. E aí pessoal, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. Hoje a gente vai falar sobre a correria da vida, do dia a dia e como que a gente pode lidar com essa correria, com a falta de tempo associando com a vida com Deus. Muita gente séria, muita gente que busca Deus, muita gente que ama a Deus, também tem vários compromissos diários e com isso busca ter um equilíbrio de como que pode ter uma vida séria e ao mesmo tempo ainda ser uma pessoa eficaz, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. A Bíblia sempre tem resposta para tudo e é do ponto de vista bíblico que eu quero trazer a visão para você sobre o que devemos fazer e como somos chamados para viver. A primeira coisa que o mundo tenta colocar para você é de fato um distanciamento, um afastamento completo de Deus. Ele vai tentar te distrair, seja com trabalho, seja com diversão, seja mesmo com ociosidade e cansaço, para que você nunca possa ter tempo para Deus. A gente encontra isso em Êxodo 5, nada novo. Moisés mesmo tendo o problema de que Deus manda o povo ir ao deserto para adorar. E ele diz ao faraó, deixa meu povo ir ao deserto para me adorar por 3 dias. E Faraó diz assim, esse povo está com preguiça, eles não querem adorar a Deus nada, eles estão com preguiça de trabalhar, vamos fazer o seguinte, vou dobrar a carga, eles vão ter que caçar a própria palha e nós não vamos dar moleza para eles, eles vão trabalhar o dobro do que eles trabalhavam. Esse negócio de querer buscar Deus, de querer adorar Deus, é coisa de gente preguiçosa, rapaz. Basicamente foi o contexto que foi colocado em Êxodo 5, lê lá. Desde a antiguidade, o diabo usa essa antiga estratégia para poder fazer com que a gente nunca queira ou nunca possa buscar Deus, mesmo desejando buscar Ele. A maior parte das pessoas tem a ideia de que uma vida perfeita diante de Deus, orando o dia inteiro num quarto ou num mosteiro, ou lendo a Bíblia o dia inteiro e só vivendo aquele contexto. Mas eu acho que esse é um pensamento um pouco asceta. Como você pode perceber, os grandes servos do Senhor realizaram grandes coisas. E ao mesmo tempo Deus os chamava de amigos, os chamava de muito amados. Como que alguém como Daniel, por exemplo, tinha uma vida de oração, ainda assim conseguia ser o grande governador da Babilônia? Como que se equilibra esse tipo de realidade? A Bíblia nos traz claramente uma diferença entre você ficar o dia inteiro orando ou o dia inteiro lendo a Bíblia e você orar sem cessar. Entende? Não, né? Tudo bem, eu explico. A gente deve estar buscando a Deus em todo o tempo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E como que eu posso orar em todo o tempo se em todo tempo eu tenho que trabalhar, tenho que descansar, tenho que fazer minhas atividades? Nós podemos e devemos orar em espírito. Assim, à medida que nós estivermos fazendo as nossas atividades, nós ainda estamos conectados com Deus em oração, no nosso próprio pensamento. Você tem isso em Neemias, capítulo 2, versículos de 4 a 5, quando Neemias está diante do rei. No versículo 4 ele diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Nem sempre você vai ter o privilégio, a possibilidade de ir ao seu quarto e falar assim, espera um pouquinho, rei, eu vou lá orar e volto. Não, Neemias, quanto copeiro, servindo ao rei, o rei perguntou e ele orou ali, Senhor, me ajuda aqui, pessoalmente na mente dele. E Deus o ajudou e deu sabedoria e deu resposta para ele favorável a respeito do que ele vinha pedindo. Uma outra maneira que nós temos também é ter momentos específicos dedicados a sós com Deus. Antes de tomar grandes decisões ou diariamente, ali antes de ir para o trabalho ou logo depois de voltar ou na hora de descansar. Você já orou em espírito durante todo o dia, mas agora você devotou um tempo específico para que você possa ter um momento de conforto, de alegria, de petição, de gratidão na presença dele. Então eu digo, a dica é
ajoelhe-se para orar, levante-se e vá agir. Moisés é advertido ao Senhor: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. As pessoas amam esse versículo, mas nós devemos clamar ao Senhor e depois nos levantar e agir, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Então, viver para o Senhor também é fazer a obra dele. E agora eu quero colocar com isso com relação ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve se ajoelhar, orar ao seu pai que está em secreto, o seu pai o recompensará. Mas a Bíblia também diz que nós temos que ser praticantes do quê? Da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos, enganando vocês mesmos. Uma outra coisa muito curiosa sobre a palavra de Deus é que nós não podemos só sair fazendo as coisas. Nós temos que aprender e meditar na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 97 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Nós somos chamados para não só orar ao Senhor, mas pensar nas coisas do alto. Gálatas 5,16 diz assim: pensai nas coisas do alto e de maneira nenhuma vocês serão submetidos aos desejos da carne, vocês vencerão a carne. Então nós temos que aprender e meditar na palavra de Deus. Isso também é viver para Deus, é dedicar tempo para Deus. Enquanto você está ali trabalhando, enquanto você está cuidando do seu filho, você pode pensar no que você leu na sua devocional. Tiago diz que se você é uma pessoa que simplesmente lê e depois esquece o que você leu, logo que saiu dali, você é considerado uma pessoa que vai até o espelho, olha, contempla o rosto dela e logo depois ela esquece como ela é. Ela não lembra a cor dos olhos, não lembra se tem cabelo ou não, não lembra de nada. Não serve para nada. Você tem que contemplar e meditar na lei do Senhor. Passe o dia ali refletindo, meditando. Fale dessas palavras com as pessoas. Deuteronômio já nos ensina desde antigamente no versículo 6, no capítulo 6 até o versículo 9, que diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no teu braço, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E aqui ele está dizendo: faça isso em todo lugar. Pense, converse, leia, lembre, marque, para que você nunca se esqueça do que o Senhor tem te dito e tem te ensinado. Isso fortalece o seu coração. Eu costumo dizer que as pessoas passam 6 dias da semana somente ouvindo mentiras e buscam um dia ouvir verdades. Em que você acha que elas vão acreditar? Infelizmente nas mentiras, por mais que a verdade seja imutável. Você sabe que Deus se importa muito mais com que você obedeça a Ele do que com que você ofereça algo para Ele? Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o rei Saul, ele percebe que Samuel se atrasa para fazer um grande sacrifício, uma grande oferenda, e ele, sabendo que não poderia fazer isso, ele resolve tomar o lugar de Samuel e apressar as coisas e fazer o sacrifício. Naquela hora Samuel chega e Samuel diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Ele está dizendo que o Senhor não se agrada com o que você pode oferecer a Ele. O Senhor se agrada com a sua obediência e um coração devoto a Ele. Você dá o dízimo, dá a oferta, você ajuda na igreja, você faz uma obra boa, maravilha, mas você está obedecendo ao Senhor? E por último eu quero dizer para você que Deus não te chamou para viver um fardo pesado. Deus não quer que o evangelho na sua vida seja como todo o restante dela, só desgaste, só dores. Não, Ele quer que a palavra dele seja o renovo do seu coração de um dia de consumo, no qual você foi consumido. Jesus ensina em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, que você pode descansar nele. Dessa loucura que é a vida, dessa correria, dessa falta de tempo. Ele é o seu descanso. Ele é o lugar onde você pode recostar a cabeça e chorar. Ele é a pessoa com quem você pode compartilhar suas dores e esperar socorro. E ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes você dorme e não descansa. Às vezes você se diverte e não completa a sua alma. Às vezes você tem tudo o que precisa e ainda sente que falta algo. É o Senhor te chamando para estar aos pés dele. Porque você não nasceu para esse mundo, você nasceu para o céu. E quando a coisa mais incrível do céu vem ao seu encontro, você se sente finalmente completo. Você sente que tem tudo o que você precisa naquele momento. Você sente que o socorro veio, que o descanso veio. E é disso que eu estou falando. É para isso que o Senhor convida você para viver. Leve sobre você o jugo e o fardo leve do Senhor. Deposite sobre Ele as suas dores, os seus pecados, o seu jugo, o seu sofrimento, o seu passado. Entregue, seja começando com 5 minutos, com 10 minutos, orando ao Senhor, lendo um versículo bíblico e meditando nisso o dia inteiro e falando com o Senhor no seu coração sobre suas preocupações. Conversa, Ele é seu melhor amigo. Comece agora comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos descansar nos seus braços. Obrigado porque podemos encontrar vida de um dia que só fica nos consumindo, Pai, na sua presença. Nessa noite agora que estamos indo descansar, peço que descanse o Senhor mais do que nossos olhos, mais do que nossos corpos. Descanse nossas almas cansadas e sobrecarregadas, Pai. Recebe nossas dores, nossas lutas, nossos pecados, nossas tristezas, nossa alma inteira, Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos que pelo nome de Jesus podemos nos achegar a Ti. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus cumpra em você esse trabalho de descanso e de vida. Que você não seja mais como um escravo do povo egípcio, mas que você seja como o filho livre do Deus eterno, que tem a vida e que tem a liberdade e o descanso na presença dele. Deus te abençoe e até semana que vem.